Graças e paz a todos. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho, acho que tá meio tortinha a câmera. Ah, acho que agora foi. Amém, queridos? Amados, a gente vai começar um tempo novo de estudos, né? Um ciclo de estudos diferente do que a gente vinha fazendo até aqui. A gente vai começar assuntos novos, a gente vai começar a tratar alguns temas importantes aqui. E hoje vai ser um vídeo de introdução e de preparação para esses temas que nós vamos começar a tratar de forma muito direcionada. É uma série relacionada a sentimentos, é uma série relacionada a emoções, razão, emoção. A diferença entre sentimentos e emoção é algo que a gente vai tratar bem de forma superficial. Existe ainda, para aqueles que ainda não estudam muito sobre isso, existe um conflito muito grande sobre a diferença entre emoções e sentimentos, né? E eu sou um apoiador de uma linha que talvez não seja a linha mais aceita, então eu não vou me aprofundar muito nessas diferenças entre emoções e sentimentos, mas a gente vai tratar sobre isso de forma bíblica, teológica, realmente o que a Bíblia fala sobre isso, como a nossa correlação com os sentimentos e as emoções podem ajudar e atrapalhar na nossa relação com Deus, do dia a dia, na vida, no trabalho, nos afazeres, como que a gente lida com tudo isso, né? Então, é algo que a gente vai trabalhar ponto a ponto, assunto por assunto, né? E hoje a gente vai começar com, né, uma introdução para trazer um norte e um esclarecimento para você, se você tiver interesse de continuar ouvindo a nossa série. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, no nosso canal, a gente vai estar publicando, né, um novo vídeo que trata sobre esse assunto e falando aqui com vocês sobre isso. E aí você vai poder acompanhar. Então, como de costume e hábito, antes de iniciarmos sempre, né, a nossa ministração, a gente ora e consagra ao Senhor esse tempo que nós temos aqui de comunhão com a palavra, né? Nós vamos estar falando sobre esse assunto, mas todos eles são pautados na Bíblia, nos textos bíblicos, né, que vão trazendo compreensão e entendimento sobre estes assuntos. Então, vamos fechar os nossos olhos para que evitemos distrações e falar com o Senhor nesse momento, amém? Pai, nós te agradecemos e consagramos ao Senhor este tempo de comunhão com a Tua Palavra, sabendo e reconhecendo que sem Ti, Senhor, nós não conseguimos avançar, crescer, desenvolver, nem sequer, Senhor, progredir, prosperar em nossas vidas. O Senhor é o equilíbrio, o Senhor é a razão de tudo que temos e somos, apesar dos nossos erros e falhas, das nossas deficiências. O Senhor insiste e persiste em nos ajudar para que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento daquele que nos salvou, daquele que mudou a história das nossas vidas e da história da humanidade. Pois o Senhor prova o seu amor para conosco, não com palavras, com teorias e filosofias, mas com ações. E é por isso que nós estamos aqui. Fala conosco, nos instrui e nos faz crescer cada dia mais, Senhor, segundo a Tua vontade. É o que pedimos e ligamos em concordância essa oração ao Senhor, pelo nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, assim oramos. Amém. Amém, queridos? Bom, até o mês de agosto, o início de agosto, eu ainda estou ausente, né, presencialmente aí no Brasil, porque estou aqui nos Estados Unidos até o início de agosto. Domingo agora, às 18 horas, eu vou estar presente no culto virtualmente, mas ao vivo vou estar presente, trazendo ali uma ministração para a igreja, né? Vou estar junto com os irmãos lá, mas somente presencialmente, só quando voltarmos lá no início de agosto, eu vou estar de volta e a gente vai poder dar continuidade às nossas ministrações presencialmente aí, claro, gravando aqui sempre no nosso canal também, ok? Pessoal, hoje nós vamos começar a falar sobre sentimentos, sobre emoções, sobre razão, como lidar com isso, como administrar
esse turbilhão, né, de sensações que temos todos os dias, em diversas ocasiões e situações que geram muita incerteza, insegurança, confusão, entender a diferença entre prudência, fé e a imprudência e a insanidade que muitas vezes toma os nossos pensamentos e corações. Ao longo desses anos, eu vi muitas pessoas imprudentes acreditando e apostando que a sua atitude imprudente era, na verdade, um grande ato de fé no Senhor, né? E não era uma imprudência total, e o tempo representou e demonstrou isso, que aquilo não tinha nada a ver com crer no Senhor e nem uma direção de Deus, né? Então, uma das áreas que o diabo mais tem prevalecido, né, na vida do homem é exatamente criar toda essa confusão, engano relacionado ao sentimento, às emoções, confundindo isso como se fosse fé e fazendo o homem acreditar que é a presença de Deus, e não é, né? Então hoje nossas igrejas estão tomadas de momentos e ocasiões e circunstâncias criadas tecnicamente através de hinos, louvores, ministrações que geram sensações dentro do homem e faz ele achar que aquilo é a presença de Deus, que Deus falou com ele sobre algo, e ele é tomado por essas emoções, ele é tomado por achismo, e aí ele toma decisões importantíssimas na vida dele, e decisões erradas, que vão gerar consequências desastrosas no futuro bem próximo, porque acha que aquilo foi Deus quem falou, né? Então existem maneiras, e a Bíblia vai nos mostrar aqui maneiras da gente decodificar, entender e decifrar situações que são sentimentos, situações que são emoções e aquilo que realmente vem de Deus, aquilo que realmente Deus assim trabalha. Então, em primeiro texto, nós vamos ler texto no Novo Testamento, no Velho, inicialmente nesse vídeo de introdução aqui que nós estamos fazendo, dessa série que nós estamos falando sobre sentimentos e emoções. E eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Jeremias. Abra a tua Bíblia em Jeremias. Pode ser capítulo 17 de Jeremias. Jeremias 17, esse aqui é um profeta que tratou muito sobre isso, muito sobre emoções, sentimentos. Ele era considerado, né, um profeta chamado por muitos aí de um nome muito engraçado, né, o profeta chorão, porque era um profeta que sempre estava se queixando, né, mas sempre depois trazendo a razão ao seu coração, e ele se guiando pela vontade do Senhor, mas muito emotivo, muito, né, espontâneo, sanguíneo, nato, e ele sempre expondo as suas emoções, suas inseguranças, seus questionamentos, né? Alguns profetas foram grandes questionadores dos propósitos de Deus, apesar de estarem na Bíblia, isso não é errado, né? Mas eles foram entendendo e compreendendo o que Deus queria construir ao longo do tempo para o povo de Deus e para suas vidas em particular. E esses homens foram trazendo esses esclarecimentos dentro dos seus livros, das suas cartas, de forma muito objetiva e clara. E Jeremias, aqui no capítulo 17, ele reserva esse capítulo a tratar muito desse assunto relacionado às emoções e às motivações dos nossos corações, dos sentimentos que existem dentro de nós. E eu quero compartilhar com você. Jeremias capítulo 17, poderíamos ler o capítulo inteiro, mas o tempo vai nos impedir. Mas vamos começar a leitura a partir do versículo 5, já trazendo um esclarecimento, por uma vez por todas, pela má compreensão das pessoas, desse versículo 5 do capítulo 17 de Jeremias, que diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Primeiro vamos entender que Jeremias não está dizendo que maldito é o homem que confia em outro homem. Isso é mentira. Até porque, se isso fosse uma verdade absoluta, nós seríamos malditos por confiar em Jesus. Homem, ele se fez homem para nos salvar, né? Nós seríamos malditos por confiar nas cartas de Paulo,
Nós seríamos malditos por confiar nas palavras que Moisés escreveu. Então, entenda que, em primeiro lugar, Jeremias não está dizendo maldito é o homem que confia em outro homem. O versículo é muito claro: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço. Ou seja, maldito é o homem que confia na sua própria capacidade. Maldito é o homem que eleva a autoconfiança de si, a autoconfiança sem considerar o Senhor. Maldito é o homem que confia nele mesmo, naquele que é soberbo e arrogante, achar que não precisa de Deus, que não precisa de ninguém, que não precisa de amigos, que não precisa de companheiro, que não precisa de uma esposa, que não precisa de um marido, que não precisa de uma igreja, que não precisa de um líder, que não precisa de ninguém para ajudá-lo na sua caminhada, de que ele é autossuficiente, que ele tem capacidade de chegar aonde ele almeja chegar, ou em lugares altos, sozinho, por sua própria vontade e capacidade. E isso é um grande erro, né? Então, Jeremias começa dizendo assim, olha, maldito é o homem que confia em si mesmo, que faz da sua carne, da carne o seu braço. Mas presta atenção no fim desse versículo: e aparta o seu coração do Senhor. Percebe que maldito é o homem que distancia o seu coração do Senhor. Presta atenção nessa expressão, que afasta o seu coração do Senhor. Então, todo aquele que tem autoconfiança, todo aquele que acha-se independente, que não precisa de ninguém para chegar aonde almeja chegar, onde quer chegar, esse homem ele é maldito porque naturalmente ele está afastando o coração dele do Senhor. Então, quando Davi começa a resolver tudo do seu jeito e fazer tudo da sua forma, tanto em Ziclac, quando ele toma Batseba por sua mulher, são dois momentos da vida de Davi em que Davi não quer mais ser direcionado pelo Senhor. Davi quer fazer as coisas do jeito dele, da forma dele, que ele vai para Ziclac porque ele quer viver em paz. Ele não quer mais que Deus fique livrando ele, guardando ele de Saul aos 48 do segundo tempo, todo dia. Ele quer fazer o jeito dele. Ele falou, quer saber, eu vou me aliar ao inimigo, vou ficar numa cidade lá, e lá Saul não vai atrás de mim, ninguém vai me importunar e eu vou ter paz. Então ele compra a paz dele com uma mentira para o rei de Gate, ele compra a paz dele a custo de sangue de inocentes, porque ele mata os inocentes, que mulheres, crianças, adultos e velhos de Ziclac, para esconder a sua mentira. Então percebe que maldito é o homem que começa a viver a sua vida do seu jeito, da sua forma, numa autoconfiança, e afasta o seu coração do Senhor. E dali, Davi colheu frutos amargos, e também do que ele fez com Batseba foram frutos amargos. Ele se esqueceu completamente do Senhor e começou a fazer tudo do jeito dele, da forma dele. Ele não se atentava à palavra do Senhor e nem consultava o Senhor para tomar as suas decisões. Tudo que ele fazia era baseado assim, não, é minha vida, eu faço do jeito que eu quero. Esse Jeremias chama de maldito. Então presta atenção, vamos só esclarecer esse versículo, não é o foco da nossa série, do nosso estudo, mas o versículo está dizendo o seguinte: maldito é o homem que confia em si mesmo, esses autoconfiantes, que é o que mais tem em rede social, dizendo que os homens bem-sucedidos são homens que não dependeram de ninguém, fizeram a sua própria sorte, e isso é mentira. Isso é mentira. Ninguém chegou no topo, seja profissionalmente falando, em qualquer área, sozinho. Isso é impossível. Se você desconfia disso e não quer considerar a Bíblia como uma referência, você pode ler Albert Einstein, um livro que eu recomendo, né? Que é um livro que ele fala como eu vejo o mundo, né? As ideias de Einstein sobre o mundo e sobre as pessoas, como ele enxerga o mundo e o comportamento das pessoas. E uma das falas deste livro maravilhoso de Einstein é exatamente ele demonstrando assim, olha, é impossível nós chegarmos em algum lugar sem considerar tudo que está à nossa volta e as pessoas que estão à nossa volta, né? Isso é de uma arrogância sem precedente. E ele continua dizendo, olha o versículo 6, porque será como a tamargueira no deserto, não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável, consequência daquele que a confia em si mesmo, né? Vai viver sozinho e em escassez. 7. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor
mas sua folha fica verde no ano de sequidão, nem se fadiga, nem deixa de dar fruto. Então, aquele que confia no Senhor tem todos esses benefícios. E, versículos 6 e 7, para aqueles que são autoconfiantes. Ser autoconfiante automaticamente é deixar Deus para trás. Não existe autoconfiança, não existe a soberba, não existe o eu posso, eu consigo, com Deus dentro do mesmo barco. Deus está fora. Se você é autoconfiante, você acredita nessa teoria do não, eu posso, tudo que eu sonhar eu posso conquistar, eu posso ter, eu tenho capacidade, eu tenho poder, eu posso. Ok, quer seguir nesse barco, você pode seguir nesse barco, mas saiba que o Senhor não está nesse barco. Ele está no barco daquele que fala, Senhor, se tu não estiveres comigo, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não me der capacidade, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não for estar, não, eu não quero ir. Mesmo que eu possa chegar em algum lugar, não vale a pena ir sem o Senhor. Mas aí eu quero chamar a atenção de vocês para a continuidade desse texto. Olha o versículo 9, queridos, olha o que Jeremias fala no versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Olha o que Jeremias está falando. O coração do homem é a ferramenta mais enganosa que existe. Quem engana mais e melhor, o diabo ou o coração? Jeremias está dizendo, o coração ele tem uma capacidade de enganar muito maior que o diabo, nem se compara. Quem que engana mais? O coração ou o político? O coração. Quem que engana mais? O estelionatário, o banco, o cara do marketing, que quer me vender uma coisa que eu não preciso, ou o nosso coração? Não é o diabo, querido. Não é o departamento de marketing das grandes empresas. Não é o político. Não é o pastor. Não, queridos. O elemento de maior engano que existe, a ferramenta que mais engana as pessoas, a força mais poderosa, destruidora, que engana bilhões de pessoas há séculos e séculos e milênios, não é o diabo. Não é um líder, não é as ideias pensantes do filósofo A, B, C ou D, não é um político ou um estadista famoso, não é. Jeremias está falando assim, olha, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Nada, quando se trata da matéria engano, o coração do homem ganha disparado, o primeiro lugar em todos os quesitos. Preste atenção nisso. O elemento que tem a maior força e capacidade de nos enganar está aqui dentro. Está aqui dentro, não é o diabo. E não são as pessoas. Por isso que, presta atenção, está cheio de gente, escuta isso. Está cheio de gente colocando a culpa da sua situação atual nos outros, nas pessoas, na igreja, no governo, porque o coração dela engana ela dizendo assim, olha, se não fosse esse governo, olha, se não fosse aquele pastor, olha, se não fosse aquela igreja que você congregou por tanto tempo, olha, se não fosse aquele conselho ruim que te deram, olha, se não fosse os seus pais, olha, se você não, querendo colocar a culpa da situação que você está vivendo em tantas outras coisas e pessoas, como se você fosse uma vítima. E você acredita nisso, porque o coração, ele é enganoso, ele te engana, ele fala e você acredita. Ele fala, não, agora vai ser diferente, e não vai ser diferente. E você cai de novo no mesmo erro. E põe a culpa nos outros, e põe a culpa em alguém, mas nunca em si mesmo. Por isso, Jeremias fala assim, olha, você quer saber quem é o cara que mais engana as pessoas? É o diabo? Não. São os falsos profetas? É o anticristo? Não. Ah, é o político? Não. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Preste atenção. O Senhor está nos ensinando que a ferramenta que mais engana, que mais persuade, que faz o homem tomar caminhos errados é o seu próprio coração.
Habilidade número 1 do coração: enganar. Entenda que o coração não é nosso inimigo. Puxa, Diogo, mas ele é a ferramenta de maior engano. Olha, a última vez que a gente gravou aqui, né, foi em abril, no meio da ministração começaram a roçar grama. Hoje é a mesma coisa, inclusive tá chovendo, não era nem para os caras estarem trabalhando. E os caras estão cortando grama, inclusive aqui, do nosso lado aqui. Então desculpa um pouco o ruído de fundo, mas daqui a pouco termina aí. Então entenda que, por mais que a Bíblia venha dizer que o coração do homem é a ferramenta de maior engano que existe para o homem, que é a ferramenta que mais engana o homem, é o ser, vamos chamar assim, a pessoa que mais engana o homem, é o coração dele. Em nenhum momento a Bíblia diz que o coração é o nosso inimigo. Lembra no versículo 5? Maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço forte. Então, e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, quando eu aparto o meu coração do Senhor, eu estou cometendo um grande erro. Então o coração não é um elemento falido, destruído, pecaminoso, que não tem conserto, que não tem como ele ser puro e bom, e ele trabalhar ao seu favor e te ajudar. Não tem como. É claro que tem. Apesar da Bíblia dizer que o coração é a ferramenta de maior engano que existe, ele em nenhum momento está dizendo o seguinte, que ele não serve para nada, ele não presta e esquece o coração. Não. Então o que Jeremias quer nos ensinar com isso? Jeremias quer nos ensinar com isso que o coração do homem, ele é uma ferramenta de engano, poderosíssima. Pessoal, eu vou dar uma pausa, eu vou mudar só de ambiente aqui, para a gente conseguir ter um áudio melhor, ok? Voltei. Não precisou não, que acho que eles agora estão avançando lá e vou ficar aqui mesmo. Então vamos lá. Voltando. Então Jeremias está dizendo que o coração do homem é a ferramenta mais enganosa que existe. Mas, ao mesmo tempo, Jeremias não está dizendo que o coração do homem está completamente condenado, ok? O que Jeremias quer nos ensinar é o seguinte: tome muito cuidado com o seu coração. Tome muito cuidado com os seus sentimentos. Tome muito cuidado com suas emoções. Elas vão inclinar você a acreditar em coisas que são destruidoras. Elas vão inclinar você a não olhar para a razão. Elas vão inclinar você a não considerar os sinais. Os sinais são claros. Os sinais são extremamente reveladores. Então, o coração do homem, ele não permite você enxergar isso. Você com certeza já se deparou com situações em que você viu claramente como aquilo era errado, como aquilo era destruidor para a vida de uma pessoa, a escolha que ela estava fazendo era uma escolha completamente ruim, e ela estava ali iludida por aquela escolha, ela estava ali acreditando que era a melhor coisa que ela poderia fazer. E quem está de fora parece que enxerga melhor, não é que enxerga melhor. Aquilo é claro e notório para qualquer pessoa que não vive por sentimentos. Não vive segundo o seu coração. Por que aquela pessoa está tão cega e dedicada a tomar aquela decisão que vai causar uma destruição que é tão claro para todo mundo? Porque o todo mundo não está envolvido com os sentimentos. Não está envolvido com sensações. Todo mundo está olhando a coisa de forma muito racional, muito objetiva, muito clara. Então, é muito comum... quando as pessoas me pedem conselhos profissionais, por exemplo, e eu oriento a pessoa: olha, eu acho que essa é uma decisão ruim, por quê? Por esse motivo. A pessoa: puxa, é verdade. Mas espera aí, sabe do que eu estou falando? Eu estou falando daquilo que ela vive, eu estou falando sobre a vida dela, eu estou falando sobre as experiências dela. Na teoria, ela deveria ser a pessoa mais gabaritada e capacitada para tomar essa decisão, porque é ela que passa por isso. Olha, como você me disse que a sua chefe te trata hoje desse jeito,
como você me diz que você tem essa liberdade, como você me diz que hoje você chegou no nível de autoridade, que o clima do ambiente onde você trabalha é muito bom, e que é isso, e que é aquilo, e que você hoje ganha isso, mas poderia ganhar um pouco mais. Você acha que é uma boa decisão você abrir mão de tudo isso que levou-se anos para conquistar, para ir para um lugar para ganhar 10% a mais, 15% a mais? E se esse lugar você, sabe, fica lá no fim da fila e tem um monte de gente na sua frente, então você vê que o teu crescimento profissional vai levar muito tempo? E se nesse lugar existem tantas variáveis que faz você não valer a pena 10% a mais de salário, a distância, o ambiente, e a pessoa não para pensar nisso. Por quê? Porque ela está envolvida na emoção. Ela está levando o campo dos sentimentos como tomador de decisão. E aí quando você não considera tudo isso, porque não é algo que te toca, não está relacionado aos seus sentimentos, mas ao da pessoa, você consegue dar um conselho transparente para ela, e se ela for sábia, ela vai escutar esse conselho e vai segui-lo. Mas como? Por que você tem uma visão tão boa e bacana das coisas? Porque você não se deixa levar pelo coração. O coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele é enganoso. Sentimentos, emoções vão sempre nos inclinar ao engano. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Num certo momento, no meio do mar da Galileia, os discípulos são tomados de um pavor gigantesco, de um medo aterrorizante. Por quê? Porque eles estavam vendo um homem caminhando sobre as águas e eles acreditavam ser um fantasma. E eles foram tomados de medo. Eles foram tomados de um desespero. E aí você pode pensar no seguinte: não, peraí, cara, você vê um espírito, você vê uma pessoa, é claro que você vai ficar com medo, é claro que você vai ficar desesperado, é claro que você vai ficar angustiado. É verdade? Os mesmos discípulos que estavam no barco e ficaram aterrorizados com o fantasma que era Jesus caminhando sobre as águas, foram os mesmos discípulos que no Monte da Transfiguração viram Moisés e Elias e não ficaram desesperados. E não ficaram assustados. Os mesmos. Então, por que tem ações diferentes em circunstâncias muito similares? Muito similares. Por quê? Exatamente porque não olha para a razão, não olha para aquilo, mas vive pelo seu coração. O seu coração é um fantasma, você entra em desespero. Entende que os sentimentos, as emoções, elas vão andar sempre na contramão da vontade do Senhor. Então não é ser frio, não é ser frio. Quer um profeta mais emotivo que Jeremias? Talvez em toda a Bíblia você não vai achar um servo de Deus tão emotivo como Jeremias. É capaz que você não encontre um personagem tão emotivo, que agradou tanto a Deus como Jeremias. Então quem está dizendo isso é uma pessoa que tem propriedade, é uma pessoa que sempre expunha suas emoções, os seus sentimentos, mas nunca deixou os seus sentimentos, nunca deixou as sensações ditarem o rumo da sua vida. É sobre isso. Então ele fala, cuidado com o coração. Ele é enganoso ao extremo. O coração do homem engana o homem, atrapalha o homem, cega o homem. Olha como em nenhum momento a Bíblia está dizendo assim, pegue seus sentimentos e jogue no lixo porque nenhum deles serve. Não. A prova disso vai lá em Provérbios. Provérbios, nós estamos falando, quem que escreveu Provérbios? Salomão, ok? Provérbios capítulo 4. Abre lá em Provérbios capítulo 4. Provérbios 4. Preste atenção, porque Salomão, quando abre a boca para falar, abaixa suas orelhas, para o entendedor bem a palavra basta, abaixa suas orelhas e escute o que esse homem tem a dizer. Provérbios capítulo 4, versículo 20, olha como ele começa dizendo: filho meu, atenta, fica esperto, se liga, atenta
para as minhas palavras. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Não é os meus sentimentos, não é as minhas emoções. Inclina o teu ouvido para as minhas razões. O que significa isso? Argumentos sólidos. 1 mais 1 é 2. Por que eu tenho que colocar uma blusa? Por que eu tenho que colocar uma blusa? Porque lá fora está 12 graus. Mas e daí? Você tem que colocar uma blusa porque está 12 graus. Mas eu acho que eu não vou passar frio. Não é uma questão de achar. Não é uma aposta. É razão. Se você vai ficar 5 horas fora de casa, a 12 graus, você vai passar frio. Isso é lógica. Isso é razão. Isso não é sentimento e emoção. Não, mas vai que não está tão frio onde eu vou. Vai que, sabe, as decisões o tempo inteiro do ser humano não é pautada na razão. É pautada nos sentimentos, no achismo. Bom, mesmo que você acredite que a temperatura pode mudar, leva a blusa, pelo menos deixa no carro. Porque se você estiver errado, você tem como eu vou ali no carro e põe a blusa. Agora, se você estiver certo, ok, a blusa está lá no carro. Entende? Quando Salomão fala assim, olha, o que eu vou falar para vocês é sobre razão, e razão não é estar certo. Razão é o óbvio, que é explícito para qualquer pessoa que interprete uma circunstância. É o óbvio. Se está calor, não leve blusa. Se está frio, leve blusa. Razão. Por que eu tenho que levar blusa? Porque está frio. Mas agora eu não estou sentindo frio. Sim, porque você está dentro de casa. Sim, porque você está num ambiente e você vai para um outro ambiente lá. Olha, está aqui a temperatura. 12 graus é frio. Então, razão não é sentimentos. Salomão começa dizendo o seguinte: escuta a minha razão. Porque o que ele vai falar aqui não é opinião. Razão não é opinião, queridos. Quando a mãe fala, põe blusa, não é porque é a opinião dela. Põe blusa. Por que eu tenho que pôr blusa? Porque está frio. Blusa, frio. Razão não é opinião. Eu estou com a razão. Se você está com a razão, você não tem mérito nenhum. Porque as pessoas confundem razão com opinião. Então, ou seja, a minha opinião está certa. Não. A razão não é mérito seu. A razão é que 1 mais 1 é 2. Se foi você que falou, ok, mas você não tem mérito nenhum. A razão não é você estar certo. A razão é aquilo que é o óbvio. Se está frio, está frio. Se está calor, está calor. Não é que você tem razão como se isso fosse o mérito seu. Então ele fala assim, escute as minhas razões. As razões é o óbvio. É o que está constatado. É a realidade. Não é mérito nenhum. Versículo 21. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração. Vamos juntar com o que a gente leu em Jeremias. Você tem que pegar a razão e guardar ela dentro do coração. Nós vamos falar isso nos próximos vídeos, tá? Mais sobre esse assunto aqui que eu vou introduzir rapidamente. Ele está dizendo que o sábio, ele pega a razão e ele coloca dentro do coração. Dentro do coração. O coração, ele é enganoso, certo? Ele é enganoso. Mas quando você pega a razão e coloca ele dentro do coração, ele deixa de ser enganoso. E ele passa a ser uma ferramenta poderosíssima ao teu favor. Entende que naturalmente ele é enganoso. Mas quando você coloca a razão dentro do coração, aonde você toma as decisões, aonde as emoções, elas circulam, elas bombeiam tudo que está ali dentro. Quando você mistura isso à razão, aí você tem uma ferramenta poderosíssima. Entende? Pega a razão, guarda a razão dentro do teu coração. Nós vamos explicar detalhadamente isso nos próximos vídeos, ok? Segue o texto. 22. Porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. O que é vida e saúde para o seu corpo? A razão dentro do coração. É isso que Salomão está falando. Quando o teu coração for movido pela razão, saúde, você vai não vai ter que tomar remédio,
você não vai ter que fazer terapia, você não vai ter que se consultar, pedir opinião para 1 milhão de gente para tudo que você for fazer. Não! A saúde emocional de uma pessoa é definida quando você pega a razão e coloca dentro do coração. Quando as suas escolhas, quando as suas decisões, quando aquilo que te motiva, quando o teu alvo e o teu objetivo é pautado na razão, saúde. Vou ler de novo o versículo 22. Porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Então, como tratar essa doença que tem destruído bilhões de pessoas, que tem problemas emocionais, tem transtornos emocionais, estão sendo enterrados em depressão, estão vivendo grandes desafios emocionais, emotivos e não conseguem lidar com as suas emoções, tem ansiedade, tem problemas. Aonde está a causa raiz? Qual é o remédio que a Bíblia ensina? E nós estamos lendo aqui. Quando você inserir dentro do teu coração a razão, naturalmente você vai ser curado destas coisas. Naturalmente você vai ter uma vida saudável. Saudável. Saúde, ele está dizendo aqui, é vida e saúde para quem encontra isso. Para quem entende o que é inserir a razão dentro do coração. O teu coração ser movido por razão e não por sentimentos e não por emoções. Sentimentos e emoções são fogo de palha, que como uma fumaça, um vapor que aparece, daqui a pouco desaparece. Os discípulos estavam morrendo de medo. Quando descobrem que é Jesus, o medo foi embora, assim, no estalar de dedos. Pedro está andando sobre as águas. Quando o vento vem, ele tem medo. Sentimentos, medo, receio, dúvida. A fé dele vai embora no estalar de dedos. Percebe que quando você vive pelas emoções, a sua vida é uma montanha-russa, uma instabilidade constante. Uma hora você está bem, depois você está mal. Uma hora você está bem, depois você está mal. Uma hora você está bem, depois você está mal. E não é constante. Por isso Salomão fala, você quer ter saúde mental? Você quer ser uma pessoa realmente cheia de vida? Entenda que o segredo está o teu coração viver pela razão e não pelas emoções. Que é a prova maior do que ele está falando, que nós estamos explicando aqui, é o próximo versículo. Ele resume no próximo versículo isso que nós estamos falando. Versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar. Se eu posso te dar um conselho para você guardar e levar para o resto da sua vida, é isso que ele está falando. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Salomão fala o seguinte, olha, se eu posso te dar um conselho, o meu conselho é, guarda o teu coração, protege ele, presta atenção, protege o teu coração, cuida bem do teu coração, porque se você cuidar bem do teu coração, tudo provém dele, as saídas para a vida, todas as suas decisões, para onde você vai, se daqui 5, 10 anos você vai estar arrependido, amargurado, se você quebrou a cara, se você vai estar triste, se você vai estar decepcionado, se você vai estar doente emocionalmente falando, tudo vai partir daqui de dentro do teu coração, tudo parte de dentro dele. Então, se tudo é movido por ele, cuida bem dele, se você cuidar bem do seu coração, você vai ter uma vida espetacular. É isso que Salomão está dizendo. E como é que nós cuidamos bem do nosso coração? Não movendo ele por emoções e por sentimentos, mas por razão. Vocês estão entendendo a mensagem? Isso é Bíblia. Ok? Não fiz psicologia. Nem me formei, nem me especializei nisso, naquilo. É o que a Bíblia diz. Cuidado com o coração, porque o coração é a ferramenta mais enganosa que existe. Muito mais que o diabo, muito mais que anticristo, muito mais que um político articulado e macaco velho, muito mais que qualquer coisa que já existiu nessa terra. O coração do homem, ele é muito mais enganoso. Muito mais enganoso. Segue o seu coração, faz o que o teu coração está mandando. Ele é enganoso.
Então não presta o meu coração ele não tem conserto? Não, não é isso. Por isso que Salomão fala assim, pega o teu coração, protege ele, cuida dele. Como? Não use ele movido por emoção. Não use ele movido por sentimentos. Use ele movido pela razão. Que as suas decisões, que as suas escolhas, que os caminhos que você vai trilhar seja movido pela razão e não pelos sentimentos, e não pelas emoções, não pelas vontades, pela razão. Se for movido pela razão, vida. Vida está escrito aqui. Ele está falando assim, dele procedem as saídas da vida. Você vai ter saúde emocional, você vai ter saúde mental. Tudo vai ser maravilhoso para você porque você protegeu o teu coração. Como? Não vivendo por sentimentos, por emoções, mas por razão. Um exemplo bem simples. Um exemplo bem simples o exemplo que eu vou dar. Você está caminhando num sábado, batendo perna, sei lá, num shopping, ou vasculhando o celular, e aí de repente você vê uma coisa que está em promoção. E aí você fala, puxa vida, olha como isso aqui está barato. Você não precisa daquilo. Sabe por que você não precisa daquilo? Pela razão, eu vou te provar. Porque você não estava pensando naquilo, naquele dia, nem no dia anterior, nem foi pauta dos seus últimos pensamentos na última semana, nem no último mês. Aquilo nem estava passando pela sua cabeça. Você não acordou e falou assim, preciso comprar isso, gente, porque está ficando insustentável, eu tenho que comprar porque o que eu tenho aqui está quase quebrando, vou ficar na mão. Não. Você não estava pensando naquilo. Ó, estou te dando argumentos pela razão. Mas de repente, apareceu lá uma promoção, uma propaganda, e aí você fala assim, puxa vida, preciso comprar isso. Dá para eu comprar isso? Você faz as coisas, não, eu tenho um limite no cartão, se eu parcelar, passa nesse cartão, dou um jeito, eu vou lá e faço. Você está tomando uma decisão por impulso, por sentimento, por emoção. E aí você vai e compra. Nossa, que legal, imagina eu com esse celular, imagina isso, imagina aquilo. Aí você, por impulso, sentimento, você vai lá e compra. Porque a propaganda produziu uma emoção em você, te deixou empolgado. Você acha que agora você vai ser o cara, porque se você comprar aquilo, todo mundo vai passar a te olhar diferente, vai passar a te considerar como, né, uma celebridade, né? E você, por impulso, na emoção, vai lá e compra. Ok? Ok. Você fez o contrário do que Salomão acabou de ensinar aqui em Provérbios. Você não guardou o teu coração. Você não tomou decisões pela razão. Ok? Ok. Ah, tudo bem. E aí? Bom, aí quando a fatura chega no mês seguinte e chega mais alto do que você estava imaginando, a primeira coisa que toma o teu coração é o quê? A razão? Não, de novo as emoções. As emoções. Aí você fica angustiado, você fica triste, você fica abatido. Aí você vai trabalhar triste, abatido. Você passa o dia triste. Consequentemente você murmura. Você começa a achar que o teu trabalho não é uma bênção. Você começa a achar que você ganha muito pouco. Você começa a reclamar, Deus, por que nada dá certo para mim? Por que isso nada acontece na minha vida? E aí você começa a murmurar e essa bola vai crescendo, é uma reação em cadeia. E você fica murmurando, e você fica chateado, e você não vê razão naquele dia para orar e agradecer a Deus pelo seu dia. Aí você fica revoltado, alguém pisa no seu pé, triplica a sua raiva, aí você fica ali amargurado, desconta nas pessoas, vai dormir angustiado, acorda angustiado, chateado, até o dia do vencimento da fatura, você não dorme direito, você não se alegra mais, aquilo te consome por dentro, porque você está... Olha que interessante, né? Se a alegria da compra, pelo menos viesse cobrir e camuflar isso, até entenderia. Não, a alegria da compra, ela simplesmente já nem existe quando a fatura chega. E aí você vive angustiado, depressivo, murmurando, chateado e deixa de observar as oportunidades que se passam, recusa, né, as oportunidades que muitas vezes Deus coloca no teu caminho, porque você está abatido. Por que você está abatido? Você está abatido por uma coisa que você mesmo semeou no mês passado.
E isso é vida? Viver desse jeito é vida? Viver 5, 6, 10 dias pensando numa conta que você precisa pagar e aquilo te tirar o seu sono e aquilo te entristecer e aquilo te afetar de uma forma que te desestabiliza, isso é vida? Não, isso não é vida. Por isso que Salomão fala assim, o que vai gerar vida e alegria para você? É quando você tomar decisões no seu coração pela razão e não pelas emoções. E se você tivesse olhado para aquilo e falado assim, não vou comprar, não preciso, quem sabe no fim do ano eu vou juntar um dinheirinho, aí eu vou lá e dou metade, a outra metade eu parcelo, aí fica uma parcela que eu vou sentir, você se programa e se planeja para aquilo. Se você tivesse feito isso, o que teria acontecido? Uma frustração no início, que duraria quanto tempo? Muito pouco. Às vezes 1 hora, meia hora, 20 minutos. Mas com certeza, no dia que chegasse a fatura no outro mês, a fatura não iria te abater, não iria te deixar triste. Por isso que Salomão, ele fala assim, olha, se você guardar o teu coração e pautar o seu coração somente na razão e não nas emoções, você vai ter saúde, você vai viver muito melhor. É Salomão dizendo isso, querido. Um homem que tinha dinheiro para comprar o que ele queria, entendeu? E mesmo assim ele fala, não é assim que funciona. É pela razão que a gente alimenta o nosso coração. E quando a gente alimenta o nosso coração pela razão, isso nos fortalece, isso nos deixa realmente com muito mais vida e disposição para fazer tudo. Entende? É disso que se trata, queridos. Então, nós vamos falar muito sobre esses assuntos, nós vamos tratar muito sobre esses aspectos nos nossos próximos encontros de quinta-feira. Eu espero que você goste, eu espero que você aproveite esse tempo, eu espero que você realmente tome nota, como o Salomão diz aqui, né? Atenta para as minhas palavras, porque são as palavras que estão descritas na Bíblia, para você entender como lidar com emoções e sentimentos, como lidar com aquilo que provém do nosso coração, para que a gente possa realmente continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que essa palavra possa impactar a tua vida e abrir o teu entendimento para dar mais crédito àquilo que a Bíblia diz e que possa causar transformação efetiva nas suas vidas. Amém? Queridos, tenham todos um ótimo fim, né? Da semaninha aí. Amanhã é sexta-feira já. E domingo, o Senhor permitindo, nós vamos estar juntos, ministrando aí a toda a igreja presencialmente. Provável que não vai ter live, tá? Porque a gente vai estar num sistema que vai estar sendo gravado e depois a gente vai subir o vídeo para o canal. Mas só para quem estiver realmente no culto presencialmente lá vai conseguir acompanhar dentro do sistema que a gente criou e eu acredito que vai ser uma bênção sim. Amém, queridos? Tenham todos um fim de tarde, início de noite aí na presença do Senhor e que em breve nós estaremos juntos ao vivo aí novamente, amém? Graças e paz a todos, tenham todos uma noite de descanso, né? Apesar daqui ainda estar um pouquinho claros e aqui vai se estender, aqui anoitece 9 horas da noite, tá anoitecendo aqui, né? Eu desejo a todos uma boa noite aí aos irmãos, amém, queridos? Graças e paz a todos.